E aí, pessoal, tudo bem? Essa vai ser a nossa última videoaula de polinômios para dar encerramento no conteúdo. E para isso a gente vai resolver 3 exercícios complementares tirados de alguns vestibulares para a gente fechar todo o assunto. Vamos lá? Beleza, gente. A primeira questão aqui que a gente vai resolver é uma retirada do Enem de 2014. E ela diz o seguinte: um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f, de grau menor que 3, para alterar as notas x da prova para notas y, da seguinte maneira: a nota 0 permanece 0, a nota 10 permanece 10, e a nota 5 passa a ser 6. Então vai dar uma melhoradinha. Quem tirou 0 continua com 0, quem tirou 10 continua com 10, mas o 5 mudou para 6. E a pergunta é, a expressão da função y igual a f de x a ser utilizada pelo professor. Antes da gente resolver, gente, eu quero explicar como que eu selecionei esses exercícios para a gente fazer. Esse é o primeiro, vão ter mais 2 depois. São exercícios que usam coisas que a gente viu dentro de polinômio, então toda a teoria já foi vista, mas algum assunto ou outro, alguns raciocínios a gente ainda não usou em questões utilizadas anteriormente. Essa é uma dessas questões, beleza? Vocês vão entender o porquê que eu selecionei cada uma delas no final desse vídeo. Então, nessa primeira questão, o que eu sei? Que vai ter uma alteração de nota aí, de modo que a nota 0 continua 0, a 10 continua 10 e a 5 passa a ser 6. E essa alteração é dada a partir de uma função polinomial de grau menor que 3. Função polinomial a gente já sabe o que é um polinômio. Grau menor que 3 significa que é no máximo 2. Então teria essa carinha a minha função. f de x igual a ax² mais bx mais c. O que eu preciso saber para responder a questão é o valor de a, o valor de b e o valor de c. Que aí eu vou saber me enquadrar em qual dessas alternativas eu vou cair. Beleza? Aí você pode me perguntar, professor, mas ele falou que é de grau menor que 3. Menor que 3 pode ser 2, mas pode ser 1, pode ser grau 0. Mas eu sei que esse ax² mais bx mais c engloba grau 1 também. Se de repente a resposta for uma função de grau 1, na hora que eu fizer as contas aqui, esse a vai dar 0. Aí o ax² vai sumir e vai ficar só um bx mais c. Então, sempre que você quer falar, quero que seja menor que 3, pensa no maior possível. Faça as contas. Se é para ser menos ainda, algum deles vai dar 0 ali, alguns coeficientes. Beleza? O que ele fala pra gente? A nota 0 permanece 0. Ou seja, se eu jogar x aqui no lugar dessas... se eu jogar a nota 0 no lugar desse x aqui, o f de x vai ser 0 também. Então f de 0 é 0. Se eu trocar o x por 10, o resultado vai ter que dar 10. Então f de 10 dá igual a 10 também. Se eu trocar todos os x aqui por 10 e fizer a conta, vai ter que continuar dando 10. Se eu trocar todos os x por 5, isso aqui vai ter que virar 6. Então, ax² mais bx mais c, trocando o x por 5, vai dar 6. Com essas 3 informações, eu vou descobrir os valores de a, b e c. Olha só. Só transferir as mesmas coisas que estavam ali, transferir para cá. f de 0 significa trocar o x por 0. Eu vou ter a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0 mais c, igual a 0. a vezes 0 ao quadrado é 0, b vezes 0 é 0, vai ficar só c, que também é 0. c igual a 0. Então eu já sei que o termo independente aqui, ó, da minha função, ela não existe. Se eu trocar todos os x por 10, eu vou igualar a 10. Então fica a vezes 10 ao quadrado, mais b vezes 10 mais c, igual a 10. a vezes 10 ao quadrado é 100, né? 100a. Aqui fica 10b. O c eu já sei que vale 0, então eu não preciso me preocupar com ele. E aí eu vou igualar a 10. Então fica 100a mais 10b igual a 10. Depois aqui, trocando todos os x por 5. Fica a vezes 5 ao quadrado, mais b vezes 5 mais c, igual a 6. Só um minuto. Aí. Igual a 6. Isso aqui vai dar 25a mais 5b, o c eu já sei que é 0, igual a 6. Agora repare que
essa equação 100A mais 10B igual a 10 e essa 25A mais 5B igual a 6, eu posso formar um sistema para descobrir o valor de A e B. O seu eu já sei. O que eu vou fazer para resolver esse sistema? Ó, eu vou multiplicar a equação de baixo tudo por 2, porque aqui vai ficar 10B e eu vou poder cancelar. Então vai ficar 100A mais 10B igual a 10 em cima, e embaixo ficou 50A mais 10B igual a 12. E aí eu vou subtrair as equações, porque aí o 10B some. E aí vai ficar 100A menos 50A dá 50A, 10 menos 12 dá menos 2. E aí é só passar os 50 dividindo. Então vai ficar A igual a menos 2 sobre 50, que simplificando por 2 dá menos 1 sobre 25. Então eu já sei que esse coeficiente do x², ó, é menos 1 sobre 25. Agora, eu posso trocar esse menos 1 sobre 25 aqui na segunda equação, por exemplo, e descobrir o valor de B. Aí vai ficar assim, ó, 25 que multiplica menos 1 sobre 25 mais 5B igual a 6. Certo? Só fiz a troca. Esse 25 vai cancelar com 25 aqui de baixo. Aí vai ficar só o menos 1 que eu jogo para lá, vai ficar mais 1. Fica 6 mais 1 dá 7. Aí vai ficar 5B igual a 7. Se 5B é 7, passo 5 dividindo, B igual a 7 quintos. Se eu descobrir o A, descobrir o B e descobrir o C, eu descobri a minha função. Vai ficar menos 1 sobre 25x², aqui era bx, fica 7 quintos de x, e o c era 0, então não preciso nem escrever. Então essa é a minha função. Agora é só voltar lá na questão e ver qual era a alternativa. Vamos guardar menos 1 sobre 25x² mais 7 quintos de x. Menos 1 sobre 25x² mais 7 quintos de x. Alternativa A. Beleza? Essa é a primeira questão. Repare que teve raciocínios que a gente não usou nas aulas anteriores. A gente pegou aqui 3 valores da função e a partir disso descobriu a função polinomial, descobrimos o polinômio. Fechou? Vamos para a segunda questão, que também tem uma coisinha legal para a gente trabalhar. Dividindo-se o polinômio p de x por 2x² menos 3x mais 1, obtém-se quociente 3x² mais 1 e resto menos x mais 2. Peraí, não vou nem terminar de ler, isso aqui já tem muita informação que é impossível a gente decorar. Então eu vou usar aquela dica que eu já dei para vocês. Começou a falar de divisão, faz o esqueminha. Então eu estou pegando aqui, ó, p de x dividindo por 2x² menos 3x mais 1. Aí está falando, obtém-se quociente 3x² mais 1, quociente fica aqui, e o resto menos x mais 2 fica aqui. Beleza. Já fica muito mais fácil de eu entender cada coisa. O que ele pergunta? Nessas condições, o resto da divisão de p de x por x menos 1, então eu estou fazendo p de x dividido por x menos 1 e quero saber o resto. Essa tem que ser a minha resposta. Se você observar bem, nessa divisão de p de x por x menos 1, eu posso usar o teorema do resto, porque eu estou pegando um polinômio qualquer e dividindo por x menos um número. E o teorema do resto me diz o seguinte, quando eu faço essa divisão, o resto é o p, é o valor numérico do polinômio para x valendo a raiz do divisor. A raiz aqui é 1, né? Seria 1 menos 1 que zera. Então o resto aqui, ó, é o p de 1. Então basicamente, quando ele pergunta o resto dessa divisão, ele quer saber o p de 1. Se eu descobrir o p de 1, é só marcar a alternativa lá. Como que eu vou descobrir o valor de p de 1? Eu vou pegar essa divisão que foi a informação que ele me deu, eu não usei ainda. Eu só escrevi aqui, mas não usei ela para nada. E o que eu vou fazer? Eu vou usar aquele algoritmo de Euclides. Eu sei que o meu dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Então, p de x é o divisor vezes o quociente mais o resto. E aí eu poderia fazer toda a distributiva aqui e descobrir o polinômio certinho. Mas não precisa, porque o que eu quero saber é o p de 1. Então eu posso pegar aqui e já trocar todo x por 1, direto aqui, ó. Vai ficar p de 1, vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1, mais 1. Aqui 3 vezes 1 ao quadrado, mais 1. No lugar do x, põe 1. É só trocar todos os x por 1 que você vai descobrir o p de 1. E aí vamos fazer a continha. Nesse primeiro parênteses, ó, 2 vezes 1 ao quadrado dá 2 vezes 1, que é 2. Aqui menos 3 vezes 1 é menos 3. 2 menos 3 dá menos 1. Mais 1, zerou. Primeiro parênteses aqui é 0. No segundo eu tenho 4, né? Porque 3 vezes 1 ao quadrado é 3, mais 1, 4. Então fica 0 vezes 4. E menos 1 mais 2 dá 1.
0 vezes 4 mais 1. 0 vezes 4 é 0, mais 1, 1. Esse é o P de 1, e a gente viu que o P de 1 era o meu resto, alternativa B. Beleza, gente? Então a gente usou aqui o teorema do resto junto com aquele algoritmo de Euclides a partir das informações que o exercício me deu. Bonitinha essa questão, eu acho. E para fechar, essa é a última questão, mais uma questão da FUVEST. E essa já vai dar um pouquinho mais de trabalho para a gente. Beleza? Ela diz o seguinte: P de x é um polinômio de grau 2. E tal que P de 1 é igual a 2 e P de 2 é igual a 1. Sejam D de x igual a x menos 2, que multiplica x menos 1, e Q de x, o quociente da divisão de P de x por D de x. Letra A. Determine o resto da divisão de P de x por D de x. De novo, é aquela coisa, né? A gente só lendo isso aqui, o negócio passa batido. Tem tanto x aí no meio que a gente não sabe o que está acontecendo. Então, o esquema é montar as divisãozinhas ali. O que ele está falando para a gente? Ó? Ele fala assim, ó, Q de x é o quociente da divisão, então apareceu uma divisão de P de x por D de x. Então vamos resolver aqui a letra A. P de x está sendo dividido por D de x. D de x tem essa expressão, ó, x menos 2 que multiplica x menos 1. Então estou dividindo P de x por isso. Ele está falando que o quociente é Q de x e ele quer saber o resto dessa divisão. Quanto que vai dar esse resto aqui? Sendo que ele não deu nem o P de x e nem o Q de x. Ele só deu o divisor para a gente, mas ele quer saber o resto. A gente vai ter que dar a expressão aqui. Bom, note o seguinte, ó. Eu estou dividindo o polinômio P de x por um polinômio de grau 2, não é? Aqui, ó, x² menos 2, x menos 2 que multiplica x menos 1. Se você fizer a multiplicação, fizer a distributiva, vai cair num x² aqui. Beleza? A gente viu que o resto sempre tem grau menor do que o divisor. Então o resto, no máximo, vai ter grau 1. Se é no máximo grau 1, ele é no máximo um polinômio do tipo ax mais b. Esse aqui é o raciocínio-chave da questão. É você perceber isso, que o seu resto vai ser uma expressão, vai ser um polinômio de primeiro grau. Porque o divisor é um polinômio de segundo grau. Beleza? Fixa isso aí. Se aqui fosse um polinômio de terceiro grau, o meu resto seria no máximo de segundo. Eu colocaria aqui ax² mais bx mais c. Tá. E o que ele me dá de informação para descobrir o a e o b? Porque se ele quer o resto, eu tenho que descobrir. O resto é 3x mais 5, é 7x menos 2. Eu tenho que descobrir o a e o b ali. O que ele me dá de informação? Ele fala que P de x é um polinômio de grau 2, mas isso aqui eu não vou nem usar. Tá? E ele fala que P de 1 vale 2 e o P de 2 vale 1. Ele dá essas informações para a gente. Beleza? Vou passar aqui para o próximo slide essas mesmas informações. E agora o meu objetivo é descobrir o A e o B para descobrir o resto. O que eu vou fazer aqui? O que a gente fez várias vezes já? Eu vou usar o algoritmo de Euclides. Eu sei que P de x vai ser o divisor vezes o quociente mais o resto. Então foi isso que eu escrevi aqui. E aí, a partir dessa propriedade aqui, ó, eu vou trocar todos os x por 1. Por que por 1? Porque ele me deu a informação de quanto vale o P de 1. Isso é uma dica. E aí depois eu troco tudo por 2, porque eu sei quanto vale o P de 2. Beleza? Vamos fazer isso aí então, ó. Trocando tudo por 1. Fica P de 1, aqui fica 1 menos 2, 1 menos 1, Q de 1, A vezes 1 e B. É o que eu escrevi aqui embaixo. Eu não sei quanto vale o Q de 1, mas não importa, porque olha só, nessa multiplicação toda que aparece aqui, eu tenho 1 menos 1, que é 0. E 0 vezes qualquer coisa, zera tudo. O P de 1 eu posso trocar pelo número 2, porque o exercício falou para mim que vale 2, e aí vai ficar 2 igual a A mais B. Olha que belezinha. Isso já é uma equação. Não sei ainda quanto vale A e B. Pode ser 1 e 1, pode ser 0 e 2, eu não sei. Mas eu já sei que A mais B vale 2. Agora eu vou trocar tudo por 2 e descobrir outra equação, quer ver? Troco tudo por 2 aqui. Vai ficar P de 2, aí vai ficar 2 menos 2, 2 menos 1, Q de 2, A vezes 2 mais B.
Troca todos os x por 2. De novo, eu não sei quanto vale o q de 2, mas não importa, porque aparece um 2 menos 2 aqui para mim, que dá 0, e ele zera toda a multiplicação. E aí no lugar do p de 2 eu troco pelo número 1, que o exercício me deu. Vai ficar 1 igual a 2a mais b. E aí é só resolver o sistema. Para isso, olha só, eu vou subtrair essas equações, porque já aparece b e b aqui igual, né? Subtrai, ó, 2 menos 1 dá 1, a menos 2a dá menos a, e o b menos b vai cancelar. Então fica 1 igual a menos a. Multiplico tudo por menos 1, fica a igual a menos 1. Então eu já sei que aqui vai ser menos 1x, ó. E o b? O b você pega esse menos 1 que você descobriu e joga, por exemplo, na primeira equação. Aí vai ficar 2 igual a menos 1 mais b. Aí você joga o menos 1 para cá, vai ficar mais 1, fica b igual a 3. Se você descobriu o a e descobriu o b, você descobriu o resto. Vai ficar então menos 1x mais 3. Ou simplesmente menos x mais 3. Olha que bonitinho. Era uma questão que parecia, a princípio, muito difícil. Ele não deu o polinômio. Só falou que era de grau 2 lá, mas nem usei isso aí no final das contas. Mas ele não deu o polinômio. Não deu o quociente da divisão. Ele deu só o divisor e pediu o resto. Mas, na verdade, ele não deu só o divisor, ele também deu dois valores numéricos para a gente. Deu o p de 1 e o p de 2. E usando o algoritmo de Euclides aqui, né, usando essa propriedade, a gente conseguiu chegar num sisteminha que resolveu para a gente a questão do resto. Beleza? Essa era a letra A. Lembra que só a gente chegou no resto é menos x mais 3. Guarda porque a gente vai precisar para a letra B. Menos x mais 3, hein? O que a letra B fala? Sabendo que o termo independente de p de x é igual a 8, determine o termo independente de q de x. Então, olha só, ele não deu o polinômio ainda, o p de x. Mas ele falou, ó, o termo independente desse aqui é 8. E aí ele quer saber o termo independente do quociente. Como que a gente pode resolver isso aqui? Bom, eu vou explicar uma coisa aqui antes, depois eu vou colocar de novo, mas já vou adiantar. O termo independente de um polinômio, p de x, vocês concordam que é o p de zero? Por quê? Ó, se eu pegar um polinômio qualquer e trocar todos os x por zero, não vai cancelar tudo, menos o termo independente? Então, se o termo independente for lá 25, na hora que eu troco o x por zero, vai zerar tudo e o 25 se mantém. Então, sempre que estiver falando do termo independente de um polinômio, e é por isso que eu coloquei essa questão aqui, a letra A e a letra B são coisas que a gente não tinha feito ainda. O termo independente de um polinômio é o p de zero. É o valor numérico para x igual a zero. Beleza? E outra coisa, aproveitando, não está aqui na questão, mas já vou falar também. Se eu quero saber a soma dos coeficientes, tem um polinômio qualquer lá, um polinômio de qualquer grau. Eu quero saber quanto que dá a soma dos coeficientes desse polinômio. A soma dos coeficientes vai ser o p de 1. Porque se eu trocar todos os x por 1, então vamos supor que era de grau 2. ax² mais bx mais c. Você troca todos os x por 1, vai ficar a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c. 1 ao quadrado é 1, aí vai ficar a vezes 1 ao quadrado, que é a. b vezes 1, que é b, mais o c. Fica a mais b mais c. Fica a soma dos coeficientes. Se fosse grau 27, você troca todos os x por 1, vai ficar só os coeficientes multiplicado por 1 elevado a qualquer coisa, que é sempre 1. Então vai dar a soma dos coeficientes. Beleza? Então, de repente, tiver um exercício lá, a soma dos coeficientes desse polinômio é 10. Você já sabe, opa, p de 1 é 10. Aqui ele está falando para a gente, voltando agora para a nossa questão, que o termo independente vale 8. O termo independente é o p de zero, porque na hora que eu troco todo x por zero, sobra só o termo independente. Beleza? Então, p de zero é 8 aqui para a gente. Voltando então para a nossa divisãozinha, estava lá, né? P de x dividido por isso aqui, dava o q de x, e esse era o resto que a gente obteve na letra A. Certo? Vou usar aquele algoritmo lá. X menos 2 é o divisor, vezes o quociente mais o resto, dá o meu p de x. O que ele pedia mesmo? Ele falou que o termo independente de p de x era 8. E ele pediu o termo independente de q de x. O termo independente de q de x é o q de zero. Então ele deu o p de zero e quer o q de zero.
P de 0 é 8 e queremos o valor de Q de 0. E aí é só substituir o x por 0 aqui, então. Ó. Aí vai ficar P de 0, vai ser 0 menos 2, 0 menos 1, Q de 0, menos 0 mais 3. P de 0 eu posso trocar pelo número 8. 0 menos 2 é menos 2. 0 menos 1 é menos 1. O Q de 0 é o que eu quero saber, que é o termo independente do Q de x. E menos 0 mais 3 dá mais 3. Passo 3 para cá, vai ficar 5. E menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Então fica 5 igual a 2Q de 0. Passo 2 dividindo. Q de 0 é igual a 5 sobre 2. E esse é o termo independente de Q de x que ele queria. Beleza? Tranquilo, gente? Essa aqui era uma questão mais complicadinha, certo? Exigia bem mais da gente, mas espero que vocês tenham entendido a questão. E por aqui encerramos todo o conteúdo de polinômios que eu preparei para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conjunto de 12 videoaulas aí que eu fiz. E ficamos por aqui. Até mais, gente. Tchau para vocês.